Bom dia. Depois da primeira palavra do Grande Sertão Veredas, nonada, vamos falar um pouquinho então do primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo é muito interessante porque nele o Rosa já introduz 3 temáticas centrais do livro, né? Nós temos o quê? Nós temos um velho fazendeiro que na mocidade havia sido jagunço, tinha tido um grande amor, um amor que havia terminado de maneira trágica e que aproveita, deixa passar a moto e o carro, e que aproveita a visita de um doutor da cidade, que veio percorrer o sertão, talvez para fazer um levantamento geológico, mineralógico, geográfico, no livro a gente não fica sabendo. Ele aproveita a presença desse doutor para durante 3 dias, de segunda a quinta-feira, contar toda a sua vida. Mas principalmente fazer 2 coisas: reviver tudo, as emoções, as tristezas, né? Os momentos mais difíceis, e ao mesmo tempo repensar o significado daquilo, ressignificar o seu papel, de certa maneira pensar o que havia sido a sua vida, né? Já que ele, nesse momento, já começa a ficar doente, ele já tem uma certa idade, ele diz que ele já está assim, no final, embora no momento que ele esteja narrando ele esteja saudável. E nesse primeiro parágrafo ele já apresenta então 3 questões, né? Primeiramente ele diz ao doutor: nonada, ninharia, que os tiros que o senhor ouviu não foram briga de homem, que é o tema da violência. Ele conhece muito bem a briga de homem, ele conhece muito bem os tiros que são para matar. E ele inclusive descreve o que acontece. Depois desses tiros você tem os cachorros latindo, né? E não foi esse tipo de tiro, era ele praticando, que ele praticava desde a mocidade. Isso já aponta para o papel dele nessa violência, né? Ele era um jagunço que sabia atirar muito bem, né? E que por isso vai ter um papel de destaque nos bandos aos quais ele pertenceu, tá? Depois a segunda temática do livro, além da violência e do papel de Reobaldo como jagunço, né, vai ser a questão do diabo, porque ele vai dizer que ele emprestou as armas dele para o povo que, ao ver um bezerro branco com máscara de cachorro, ou seja, um animal um pouquinho diferente do que era esperado, né, achou que ali havia a presença do diabo, que era cara de gente, portanto cara de cão, que era o demo. E portanto esse povo que o Reobaldo vai chamar de Prascóvio pede as armas emprestadas para matar o bezerro. Aí começam as contradições. Ele diz que o povo é Prascóvio, que o povo é ignorante, que o bezerro não era o demo. Mas ao mesmo tempo ele diz que ele não quis nem ir lá ver. O que já coloca uma dúvida, né? Por que ele não quis ir ver? Só pela maldade ou porque ele também tinha medo do diabo? E a terceira temática que ele coloca é a temática do sertão. Na verdade, é um sertão múltiplo. Primeiro, existe o sertão em termos de costumes, né? Esse sertão em que há uma série de ideias, uma série de superstições, uma série de práticas, uma série de acordos sociais, né? Então ele diz para o doutor: o senhor tolere, isto é o sertão, né? Onde se acredita no demo, onde se mata um bezerro porque ele tem cara de gente. Mas existe o outro sertão, que é o sertão geográfico. Esse não é muito bem definido, depende da pessoa. Tem uns que consideram que o sertão é só lá no alto do Urucuia. Tem outros que consideram que o lugar onde o Reobaldo está narrando já é o sertão. Ele vai dizer: Pamopães é questão de opiniões. Então o sertão não pode ser perfeitamente determinado. E tem um outro sertão com o qual ele termina o parágrafo, que ele diz: o sertão está em toda parte. Quer dizer, primeiro ele tenta definir geograficamente o sertão, depois ele diz que o sertão está em toda parte. Então, esse sertão não é geográfico, esse sertão não é concreto, real. Esse sertão, na verdade, é metafísico. Esse sertão, na verdade, é uma situação existencial. Sendo assim, em apenas um parágrafo, Rosa introduz
Quem é o nosso narrador? A questão da violência, a questão da existência ou não do diabo e da sua ação sobre os homens, né? E esse termo multifacetado, que faz a ligação entre o visível e o invisível, entre o real e o metafísico, que é o sertão. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Beijo.